Sabemos o porquê. Aquele homem, diz a palavra, que mendigava à beira do caminho, estava ali à beira do caminho pedindo esmolas, porque ele era cego, porque ele tinha ficado cego, como muitos de nós, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, nós começamos a mendigar. Por quê? Porque nós ficamos cegos. Nós não éramos cegos, nós não nascemos cegos, como Bartimeu não nasceu cego, mas ao longo da sua história, algum motivo deixou Bartimeu cego, e ele começou a mendigar à beira do caminho. Quando nós falamos na igreja que nós mendigamos, nós não estamos falando de moedas, de dinheiro, nós estamos falando da mendigância do pecado, a mendigância do pecado que nos levou a uma cegueira, ou que nós alcançamos a mendigância por causa de uma cegueira. Eu não sei qual o motivo que te deixou cego como Bartimeu. Você não era cego, você não nasceu cego, mas você ficou cego pelo pecado, e começou a mendigar, começou a pegar coisas que não são coisas boas, que você não deveria estar procurando, você não deveria estar fazendo, como aquele homem Bartimeu estava à beira daquele caminho, onde a multidão passava, a multidão lhe jogava pedra, a multidão lhe batia. O texto não diz isso, mas eu imagino um homem à beira de um caminho, e ali muitos riam dele, muitos faziam coisas que não são coisas dignas de um filho de Deus. Um filho de Deus não deve mendigar. Um filho de Deus pode até em algum momento da sua vida, irmão, ficar cego, porque nós somos fracos, passamos por diversas situações na nossa vida, mas nós não devemos mendigar, porque nós somos filhos de Deus, e Gênesis nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus não pode mendigar. Se você é imagem e semelhança de um Deus, você não pode mendigar, por causa do pecado. Mas vamos voltar a Bartimeu. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, mendigando, e ele que era cego, em meio a uma multidão, muitos ali estavam, porém somente a palavra destaca esse homem, destaca Bartimeu, que ouviu aquele barulho, e nós sabemos que os cegos, eles aguçam os outros sentidos, com certeza ele tinha uma audição privilegiada, porque ele era cego, e a audição dele aflorou mais, e no meio daquela bagunça, daquela gritaria, da multidão passando, ele ouviu falar do nome de Jesus, ele ouviu falar o nome de Jesus, e a palavra diz no versículo 47, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. E eu me perguntava, gente, como é que Bartimeu, um homem que se tornou cego, que ficava à beira do caminho, ele sabia quem era Jesus? Como que Bartimeu, cego, jogado ali, mendigando, sabia quem era Jesus? Naquele tempo não tinha Facebook, irmãos. Hoje eu saber quem é uma pessoa famosa, é fácil, porque tem Facebook, tem Instagram, tem WhatsApp, tem YouTube, e nós temos muito acesso. Naquela época não tinha nada. E aquele homem sabia quem era Jesus. A palavra diz no versículo 47, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Com certeza Bartimeu ouviu muitas histórias de um homem que andava por aquele mundo, e muitos diziam que ele era filho de Deus, como você. Talvez nunca tenha ido na igreja, talvez nunca tenha entrado num grupo de oração, mas você já ouviu que nesse grupo de oração Profetas, que no grupo de oração que tem na sua paróquia, na sua igreja, que lá naquela noite de louvor, naquele local de louvor da tua igreja, seja de qual religião que você seja, eles falam de um tal Jesus, que na vida de muitos realiza milagres, que na vida de muitos traz curas, que na vida de muitos restaura casamentos. E esse Bartimeu, como você, no momento de cegueira, ouviu falar desse Jesus, e ele começou a gritar. Bartimeu, conhecendo Jesus por histórias que contavam, eu não sei se vocês lembram dos dois discípulos de Emaús, eles estavam caminhando na estrada, e Jesus de repente apareceu, eles não conheceram Jesus, e eles começaram a falar, será que você é o único forasteiro que não ouviu falar de Jesus? O que aconteceu a esse homem de Deus? Então naquela época o povo falava dos prodígios, dos milagres, das histórias de Jesus, e Bartimeu, com a audição aguçada, ouviu falar de Jesus.
Ele ouviu falar da história de Jesus, e na hora, no momento em que ele ouviu, ele confiou no poder de Jesus. Através de outras pessoas falando do Senhor, falando de Jesus, Bartimeu confiou, e ele gerou dentro do seu coração uma esperança de que se ele algum dia encontrasse com aquele homem podia restabelecer a visão de Bartimeu. Hoje eu falo para você, querido, que estava no início desse grupo, pensando no desemprego, na dificuldade de quitar as suas dívidas, as suas contas. Jesus também pode realizar na tua vida o milagre que você precisa, como realizou na vida daquele cego. E talvez hoje você seja um cego. Se não for cego, talvez você hoje também mendiga no pecado, nas dificuldades da sua vida. E o que o Espírito Santo sopra aqui fala para eles que hoje o Senhor pode realizar na vida dele o milagre que realizou na vida de Bartimeu. Basta ele ter a mesma atitude. Grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Mas muitos vão te repreender. Muitos repreendiam Bartimeu para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais alto. Ele gritava ainda mais alto, mesmo que muitos falam que você não é capaz, mesmo que muitos falam que você não pode, mesmo que muitos falam que você não vai conseguir. A sua fé, a sua confiança em Jesus tem que gritar ainda mais alto: eu posso, eu conseguirei, eu alcançarei a minha vitória, como diz o Salmo 124. Diz para nós: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, eternamente firmes. Se você confia no Senhor, irmão e irmã, nessa noite, você é como o monte de Sião. Mesmo que tudo esteja dando errado, você é eternamente firme. Você está ali firme, com a sua confiança intacta, com a sua confiança inabalável no Senhor. Uma confiança que te dá a certeza de crer em algo que você ainda não viu, mas você sabe que vai acontecer, porque isso é a fé, como diz Hebreus. A fé é o fundamento de crer em algo que nós não vemos. Bartimeu não tinha visto Jesus, só tinha ouvido falar, e quando Jesus chega ele também não o viu, ele não sabia como é que era Jesus, mas ele teve a confiança num Deus, ele confiou.